De novo, estamos aqui mais uma vez, mais um vídeo para você que quer saber um pouco mais sobre essa expansão da consciência e como as coisas do dia a dia funcionam nessa expansão, ou como essa expansão funciona no dia a dia, e vice-versa. Hoje nós vamos falar aqui um pouco sobre reação. Por que eu reajo de uma determinada forma em um determinado momento e isso acaba causando um resultado consequente? Para começar a bater esse papo aqui, vamos falar um pouco aqui com o Wagner. Wagner Faustino, diz aí. Boa noite. Fala, João Mário, Marcão, Catherine. Hoje a gente está desfalcado aqui, mas, cara, reação, né? A gente começa a conversar sobre reação e me veio à mente aqui falar um pouco de inteligência emocional. O que é inteligência emocional, né? Você ter domínio, e eu não estou falando de controle, é você ter domínio sobre as suas emoções. Você usar a sua mente racional para que as suas emoções não dominem você, mas você dominar as suas emoções. E quando a gente fala de reação, normalmente ela está associada, Diomário, a uma emoção. Você toma um susto no trânsito porque alguém te fechou e você quer reagir. E você pode reagir de diversas maneiras. De uma maneira que pode te ajudar, você ficar tranquilo, ou você pode reagir, querer revidar, querer fazer alguma coisa que te leve a um processo que, se você imaginar as consequências do que você vai fazer, talvez você opte por não fazer. Eu costumo dizer, Marco e Catherine, que o passo mais importante não é o próximo passo, mas o passo seguinte ao próximo passo. Pensa comigo aqui, Marcão. Você leva uma fechada e seu próximo passo possa ser você tentar fechar de novo esse cara no trânsito. Só que, a partir do momento que você fecha, o que vai acontecer após isso? Esse passo é importante. O próximo é fácil. Eu posso pegar um cara do tamanho do Diomário e querer arrumar uma confusão com ele lá e, sei lá, tentar acertar o rosto dele. Esse é o passo mais fácil. Mas depois que eu acertar o primeiro, qual é o próximo? O que vai acontecer? Pensa que eu posso ter que enfrentar um cara do tamanho do Diomário, ou se eu acertar ele bem acertado, em algum momento na minha vida eu vou ter que cruzar com ele novamente e eu não sei para onde eu olho. Então, a reação e a inteligência emocional, elas andam muito próximas a partir do momento em que você consegue ter domínio sobre as emoções. Deixa eu esclarecer, porque quando eu falo domínio, a gente fala assim, nossa, mas como é que você toma um susto, como é que você domina isso? O susto realmente vai vir, a vontade, muitas vezes, de você chorar pode vir, a raiva pode vir, mas o que você faz com isso é que entra a parte da inteligência emocional, para que você tenha uma reação mais próxima daquilo que vai te beneficiar, te afastando daquelas reações que podem te causar problemas. É por aí, Catherine, você acha? É, por aí mesmo. Só que eu não sou a melhor pessoa no momento para falar desse tema, mas enfim, inteligência emocional. Explica isso, você não é melhor por quê, Catherine? Porque eu tô surtando esses dias. Não acredito. Você é terapeuta, você surta também? Não é possível. Ah, tem que surtar, não tem que tem que nada, né? Mas a inteligência emocional muitas vezes ela evita coisas mais sérias, por exemplo. Tem pessoas que uma simples briga no trânsito se torna morte, acaba em assassinato ali. E ninguém prevê isso, né? Não é porque se deixou levar a essa emoção. E se um dos dois está armado ali na hora, por exemplo, igual você citou, que ia tentar acertar o rosto do Diomário. Se ele está armado, acaba ali. Se ele não tiver também inteligência emocional para reagir com isso. E sim, cara que eu sei que ó,
mais inteligente emocionalmente falando é Jesus, né? Jesus, ele veio, deixou esse legado para a gente ter essa noção de controlar as nossas emoções. Não significa, igual você falou, às vezes a gente passa raiva, tem vontade de desganar a pessoa, mas você respira fundo, olha, peraí, mas até onde que isso me levaria? Parar naquele momento e pensar o que poderia acontecer vai evitar muita coisa. É isso que eu venho exercitando. Porque não significa que a gente domina tanto e não sente mais raiva, não sente as emoções, a gente sente. Tudo vem da mesma forma. Agora, o que eu faço com essas emoções é o diferencial. Porque raiva, os sentidos aí é normal do ser humano. Isso, cara, você falando isso me remeteu ao seguinte, né? Que é reação atrás de reação, né? Então, Sim. alguém... E outra, eu acho que aí eu vou passar para o Marcão falar também, porque tem muito a ver com o ego, né? Porque eu parar o conflito ali, eu parar o que está acontecendo ali, pode ser que... Por que muitos conflitos acontecem? Porque eu não quero sair como perdedor dessa história. Eu muitas das vezes, por exercitar essa inteligência emocional, eu saio como se eu fosse, não sei bem a palavra, como se eu não me importasse, como se eu fosse uma pessoa lerda, entendeu? Assim, pode fazer o que quiser com ela que não vai te acontecer nada. É como se a gente fosse insignificante. Então, às vezes, se você não tiver inteligência, ser essa pessoa, baixar o ego, e principalmente para homens, né? Isso é muito complicado. O homem não quer ficar por baixo. E muitas vezes, muitas mulheres também não querem. E os ataques, eles vêm realmente. Quando a pessoa te ataca e você não tem inteligência, o que ela quer é te tirar a sua paz. Destabilizar, né? Tirar realmente a sua paz. E aí, se você sai do controle, você dá o poder para essa pessoa. Eu vejo dessa forma. Porque tem pessoas que vão te atacar propositalmente para que você exploda ali naquela hora. Eu não sei nem se isso é um processo consciente dessa pessoa, tá, Cat? Mas é isso mesmo que acontece. Muitas vezes você só quer trazer para o outro o mesmo nível de raiva que você sentiu, talvez o mesmo nível de incômodo que você sentiu, para que você tenha essa percepção de que você não saiu por baixo. E não só, isso não tem muito a ver só com o homem, né? Mas tem a ver com pessoas que foram treinadas uma vida inteira por isso, né? Que tiveram família, que a gente é o tempo todo treinado no nosso ambiente, né? Na nossa família, na nossa Por escola. exemplo, eu fui criada por uma mãe solteira que me ensinou que mulher não pode baixar para homem e não tem aquela coisa de, biblicamente falando, né, que é o homem tem o papel dele, a mulher tem o papel dela. Não, ela acha que não pode abaixar de jeito nenhum, mas é porque eu fui treinada dessa forma. A gente é treinado. Então, é muito complicado desconstruir isso. Aí é onde entra a inteligência emocional, porque se fosse para seguir o treinamento que eu tive na minha infância, eu não daria certo com ninguém, porque eu não posso, a minha opinião tem que ser maior, a mulher é que manda, a mulher é forte, guerreira e tudo isso, e não é bem assim, porque quando você se torna essa mulher, você fica descontrolada, né? Como se fosse mais aquela coisa do yin yang. Então, entra em conflito. Eu gostei de uma palavra que você falou aí, Catherine, que é desconstrução. Porque a desconstrução, a mim, pelo menos, remete a algo que não é uma destruição, mas uma desconstrução. Ou seja, você ordenadamente vai desmontando. Imagina que fosse uma casa, você vai juntando as telhas, vai colocando ali, depois você tira o trabalho de madeira ali, depois você vem tirando os tijolos, tira a janela de modo... Então, a desconstrução é diferente da destruição. E você Sim. desconstruir algo que foi construído ao longo de uma vida é algo desafiador, né, Marcão?
certeza, Wagner. Porque é um programa, né? Somos esponjas e é um programa. Não tem como. Cara, eu diria que o primeiro passo que o cara tem que fazer para ganhar essa inteligência, e enfim, tudo é informação, tudo é consciência, né? E onde é que você adquire isso? Bom, o bom passo é procurar o Diomário, o Wagner, o Marcos, enfim, procurar essa galera toda nossa aqui né, para fazer uma terapia, porque terapia, né, ao contrário do que muita gente pensa, que não é gasto, é investimento, né? Cara, quando o cara começa a sacar o que é terapia, ele não quer sair mais nunca, Wagner. Eu digo, cara, você já tá ok, pode ir embora. Não, não, mas eu quero vir um pouco aqui, de mês em mês, sei lá. Enfim, o cara não quer mais soltar. Por que que ele não quer soltar isso, cara? Ele não quer porque é cada vez mais expandindo o que o Albert Einstein falava, né? Não tem mais volta. Você só expande, cara. E aí você não quer mais sair. Por quê? Talvez até porque no dia a dia dele, Wagner, ele não tenha ninguém superior a ele nos termos do que a gente está falando, né? Digamos que ele é o cara que maior inteligência aqui, o resto está aqui embaixo. Então ele está fadado a não crescer mais. E quando ele busca um terapeuta, teoricamente, né, o terapeuta estaria na teoria, né, não sei na prática, acima dele trazendo novos conhecimentos, expandindo o consciente, abrindo a mente do cara. Então, aqui faz com que ele comece a crescer e não queira mais parar, né? Aí talvez até inconscientemente ele começa agora a ter outro tipo de mentores, outro, não impede que o cara tenha um Wagner, um Marcos acompanhando. E aí ele começa a ter mais de um, né? E aí, cara, ele não precisa mandar embora aquela pessoa que tanto incomoda ele, que o próprio universo movimenta isso. Eu já fiz teste com vários pacientes, Wagner, com isso de gente dizer, cara, eu tô agora na sala da pessoa que a empresa toda odeia. Eu digo, tá bom, faz isso, 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 isso. Cara, a galera começa a dizer, que louco, tá me convidando para ir para casa dele lá com a família, jantar, almoçar, e tá todo mundo louco. O que é que aconteceu? Você entende? Que no fundo você já chega armado, né? Você já chega, todo mundo que chegar nessa sala chega armado. E quando eu chego armado, eu tenho de volta. Isso é inconsciente, né? É aquela história do cachorro aqui, se tá um cachorrinho aqui, e o Diomário tá com medo, alguma coisa assim, e os três aqui não tá, ele vai correr para Diomário, entendeu? Ele percebe isso. O ser humano, ele tem isso, a gente tem isso também, é no inconsciente que acontece isso, entendeu? Então, expandir consciência é o primeiro passo, é ter um mentor, ter alguém acima, para que você comece a enxergar. Porque o processo natural da coisa, qual seria, Wagner, Diomário e Kathleen? O processo natural da coisa é você agir com o cérebro reptiliano, né? Principalmente se você teve algum ataque, né? O cara ele atacou, é o seu cérebro reptiliano que vai agir, cara. Então é preciso muito poder de consciência para você agir com o neocórtex, né? Que é para você no outro dia eu te respondo, cara, a gente conversa no outro dia. Por mais que eu fique remoendo à noite algum problema, no outro dia já não é igual, o caminho é outro. E aquela pancada do cérebro reptiliano, eu sempre comparo ele com a pancada do tubarão, né? Não sei se vocês sabem, o tubarão é 1,8 toneladas, né? E ele não gosta de carne humana, né? Incrível, tem mais de 400 espécies de tubarão, ele não gosta de carne humana. E quando ele pega o tubarão, ele confunde com foca, com, né, alguma coisa suculenta aí para ele, é uma foquinha. E aí ele vai lá e pega. Quando ele pega, tanto é que você nunca viu o tubarão que saiu comendo cara, o surfista inteiro, não existe isso. Quando ele segura, que ele sente, ele solta. Só que, a pegada foi de 1,8 toneladas, sabe? Então, o dano mais tarde, Diomário, Kathleen e Wagner, e aí, cara, como é essa desculpa depois? Wagner, foi mal aí. O dano foi muito grande, cara, daquele dia, entendeu? Então, como isso é instinto, isso é natural. É preciso que o ser humano busque, inclusive somos o único ser capaz disso, né? Então, assim, então vamos usufruir disso, né? Como diz o Darwin, tira aí a cauda. Foi o Darwin, não eu. E aí, vamos lá, porque isso é um privilégio do ser humano, né, cara? Então vamos expandir a consciência, vamos sair dessa Matrix, né, mano? Ô Marcão, isso é muito bacana. E você fica falando aí do córtex e tal, eu fico pensando assim, né, cara? A gente reage com muita facilidade.
E aí, eu queria perguntar para o Diomário o seguinte, Diomário, dá para a gente treinar a reação? Ou a reação ela é espontânea, cara? Olha só, eu estou esperando o tempo todo para falar desse treinamento reativo. E você me pergunta exatamente sobre isso. Vou contar uma história para você. Para quem não sabe, aí, né, eu sou faixa preta em 7 artes marciais diferentes. E aí, um dia, numa determinada época, eu estava treinando para um campeonato sul-americano de Sanso, que é uma luta tipo um Muay Thai, só que de Kung Fu, onde vale queda e tudo mais, em São Paulo. E eu estava treinando pra caramba mesmo, porque eu queria vencer, né, cara? Lógico, eu estava treinando bastante. Então, esses reflexos, essa reação instintiva, automática, fica muito aguçada. E eu parei num determinado local para trocar o pneu do meu carro que furou, numa rua um pouco escura. E por infelicidade do gari, ele desceu do caminhão de lixo e deu um grito atrás de mim. Eu virei e acertei o queixo dele. Algo aconteceu, o queixo quebrou e eu precisei pagar algumas cestas básicas depois. Então, cara, mas foi reativo. Foi na hora. Não dava para controlar quando é aquela parada. Quando eu vi, já tinha feito. E aí, cara, tem um negócio aqui que é interessante. Quando o Macron fala, o cérebro reptiliano, a gente precisa treinar essa reação e tal, vai dormir, no outro dia você fala, depende muito da intenção, do objetivo que está na cabeça do cara. Porque, às vezes, quantas vezes um cara no outro dia pega uma arma, vai lá e mata um cara porque ele olhou torto? Porque na cabeça dele aquilo começa a desvendar coisas. Ele começa a pensar coisas e, igual eu falo, a emoção ela é como se fosse uma pimenta malagueta daquelas curtidas no óleo. Quanto mais você guarda isso lá dentro, mais difícil de mexer. São poucas pessoas que vão conseguir, e dependendo do tempo, às vezes nenhuma. Então, o jeito de fazer isso é treinar essa reação com o objetivo certo. Mas qual é esse objetivo certo? Alguém que saiba trabalhar a emoção vai te ajudar a se direcionar para essa reação mais tranquila. O Buda falava, né, que a gente é como se fosse um menino dirigindo um elefante, é um anão dirigindo um elefante. O elefante pode ser mais dócil que for. Se ele quiser ir para a direita e o menino quiser, na força, levar para a esquerda, ele não vai. Então, como é que ele anda nesse elefante dirigindo? Adestramento, treinamento. Quanto mais treinado e conectado os dois, mais fácil do menino fazer com que o elefante obedeça a ele. Mas aí tem muito mais coisas. Se ele encontrar uma elefanta no cio, não tem adestramento que resolva. Então, algumas coisas você já tem que evitar. Alguns locais, algumas coisas. E aí, quando a gente fala de defesa pessoal, a defesa pessoal é evitar o conflito, não é saber como reagir. É saber como evitar que o conflito aconteça. Mas, Diomário, pensa comigo aí, essa reação que você teve com o Gari, ela foi uma reação, mas ao mesmo tempo treinada. Você estava pronto para o combate em qualquer circunstância. Então, esse treinamento você recebeu e você teve uma reação treinada. Ou seja, a pergunta, Catherine, que eu quero fazer para você, e te passo porque você quer também comentar alguma coisa, é assim, combinado com o que o Marcão falou, da expansão de consciência, né? Não dá para a gente treinar algumas reações do tipo,
Se alguém discute comigo, eu respirar, entender o que essa pessoa está falando, deixar passar, ainda que isso tenha, de alguma forma, sido direto para mim, ou essa reação, ela vem e a gente não tem domínio dentro de um processo de inteligência emocional. Como diz o Djalmar, a gente ensina para os meninos aqui o seguinte: a pessoa ela vem com fogo para cima de você. Se você for colocar mais fogo, vai só piorando a coisa. Então, eu tenho alguns processos próprios que eu fui desvendando isso com muita terapia, com muita coisa envolvida, de respirar, dar um tempo, afastar, me retirar literalmente dali. Tem processos onde eu estou mais nervosa, eu afasto até dos meus, da minha família, dos meus filhos, porque se eu ficar muito próxima e falar o que vem na mente naquela hora, eu vou magoar as pessoas que eu amo, e não era bem isso que eu queria, porque eu vou estar agindo com a emoção, e talvez a emoção do momento é a raiva, é a frustração, é o surto. E eu mesma, quando procurei nessa expansão da consciência, é porque estava uma fase muito recorrente isso na minha vida. Não é que eu exploda a ponto de agredir alguém, mas as palavras, o jeito estava ficando pesado. Então, foi onde eu busquei essa expansão da consciência e comecei os processos terapêuticos realmente com outra pessoa. Eu tenho uma outra terapeuta, porque só conversar eu e o Diomário já não estava mais sendo o suficiente. E depois disso eu venho aprendendo a controlar mais